Ramires, otorrinolaringologista, atuante aqui em Salvador, nosso consultor dentro do projeto Saúde de Verdade para assuntos relacionados à saúde do ouvido, nariz e garganta. O que é o ronco, doutor Ramires? Por favor. Pronto, vamos lá. Na verdade, assim, você tentando esclarecer um pouquinho melhor, se o som tá bom aí ainda, voltou bem, a gente não testou. Legal. O ronco nada mais é do que esse barulho que ocorre, né, de acordo com a vibração que vai ocorrer com o estreitamento da passagem do ar nas nossas vias aéreas superiores. Né? Então, assim, o local mais comum de reverberar esse som, né, é esse local que a gente chama de palato mole, que é essa estruturazinha do céu da boca, onde fica a campainha ali da garganta, que é conhecida como úvula. Porém, qualquer... Aquele pinguelinho que fica pendente assim, né? Isso, que mexe quando... Pois é, deu para ver bem. Aqui é didática. Aqui é a comunicação didática. Pois é. Esse assunto dá para mostrar, né? Outros assuntos não, mas esse... Pois é. Porém, assim, essa área de estreitamento, né, ela pode ocorrer em qualquer parte, desde a parte nasal, né, porque como é tudo comunicado, o nariz ele se comunica lá atrás com a parte da faringe, vai descendo a parte da garganta, a parte do laringe. Então, qualquer estreitamento em todo esse trajeto pode, né, durante o período do sono, gerar essa vibração que vai gerar o som, que é o ronco, né? Uhum. Assim, poderíamos fazer um estreitamento? Poderíamos fazer uma comparação igual um instrumento de sopro, né? Doutor Ramires, para quem não sabe, é um cantor, é um violonista nas horas vagas, né? Ele não tem muitas horas vagas, mas quando tem, ele gosta de cantar, de tocar. Mas para fazer uma comparação, Ramires, os instrumentos de sopro, né? Trombone, clarinete, tudo aquilo, o som ele se faz porque o ar passa por uma passagem estreita e que ele muda de direção, e essa mudança de direção, esse contato do ar com alguma estrutura que vibra, vai dar som, vai gerar o som. Então, o ronco seria basicamente isso? Sim, justamente. Essa parte do estreitamento, o atrito daquela parte que está estreitada vai gerar essa vibração, e aí, principalmente em tecidos, né, em áreas de tecidos mais moles, eles tendem a vibrar mais, por isso que essa região do palo, da úvula, são as regiões que mais reverberam esse som. Porém, né, como eu falei, durante todo o trajeto a gente pode ter áreas de estreitamento. Perfeito. E o que gera esses estreitamentos? Pois é, mas assim, aí Gabi já está querendo saber o que causa isso. Mas no nosso título aqui, que até você... Bote de novo, Gabi, para fixar o comentário. No nosso título era ronco, apneia e hipopneia. Esses dois outros nomes são nomes menos comuns e de menor domínio do público, né? Então, o que seria, doutor Ramires, apneia e hipopneia? Então, para a gente começar conceituando aqui essas três palavras. Certo. Pronto, então, quando a gente respira, né, o ar, ele tem que ser conduzido, ele vai passar por todo o nosso trajeto da via respiratória, vai ser conduzido para os pulmões, para poder fazer as trocas gasosas, oxigenar o nosso sangue. Então, essas áreas de estreitamentos que geram os roncos, elas, em alguns momentos, podem gerar um bloqueio total do fluxo de ar. E aí, a pessoa não respira. Né? Quando o bloqueio é total do fluxo do ar, a gente chama apneia, porque realmente não tem fluxo, né? Os pulmões só param de respirar. Quando o bloqueio é parcial, a gente chama de hipopneia, né? Então, para ser um pouco mais preciso, uma redução desse fluxo de ar de 30% a 50% é considerado como uma hipopneia. Então, bloqueio total, a apneia, bloqueio parcial, a hipopneia. É normal, né? Todo mundo pode ter pausas respiratórias durante o sono, para também não gerar, que às vezes, né, tem pacientes que chegam, né, e falam assim, não, mas eu percebo que a criança, meu filho, meu marido, ele para de respirar à noite, tá? Então, assim,
não é toda pausa respiratória, todo episódio nesse sentido que significa uma apneia do sono. Então, tem que ser uma pausa um tempo suficiente para gerar uma baixa de oxigenação no sangue. E aí, isso acontecendo de formas repetidas, que aí começa a se tornar uma doença que realmente a gente tem que ter muita atenção, porque tem muitas consequências que podem, né, trazer aí para o paciente, que a gente vai discutindo aí. Legal, legal. Então, assim, para arrumar aqui na cabeça dos nossos amigos e amigas, a apneia, seria, o pneia vem de pneumo, de ar, de pulmão, né? Então, é o radical, é a palavra que se refere ao fluxo de ar em nosso corpo pelos pulmões. Então, se é uma apneia, é uma ausência completa de ventilação, de movimento respiratório. Se é hipo é uma coisa que não chega a ser totalmente ausente, mas é diminuída. Então, a hipopneia é uma redução da respiração, a apneia é uma parada respiratória, que, como o Dr. Ramírez já falou muito bem aqui, nem toda parada, assim como nem toda diminuição, assim como nem todo ronco, necessariamente signifique uma doença. A questão principal que a gente vai ver é que muita gente subestima isso, né? E essas alterações podem sim representar um problema de saúde muito mais grave do que muita gente considera. Alguém perguntou aqui, Gabi, se o ronco diminui a oxigenação e se teria alguma consequência para a Covid, por exemplo, doutor Ramírez. Não tem como a gente fugir do assunto de falar de saúde e não falar de Covid. Então, a pergunta é, se há uma diminuição da respiração, o oxigênio cai, isso acontece e pode prejudicar, por exemplo, alguém que está com Covid? Você tem como responder isso para a gente? Então, assim, tudo que vai repercutir, né, com a redução da taxa de oxigenação, lógico que são coisas superpostas que geram uma baixa de oxigenação, tendem a ter um efeito mais danoso. Porém, assim, quando as pessoas perguntam nesse sentido, elas querem saber se uma pessoa que tem apneia se torna um grupo de risco para Covid, porque hoje em dia é tudo, as pessoas associam, né? Se é um grupo de risco, se não é um grupo de risco. Assim, não é que tem uma ligação, mas realmente o paciente que não respira bem à noite e já está passando por um processo de infecção pulmonar que já limita o padrão da respiração, lógico que vai ter um potencial de gravidade maior do que uma pessoa que não tenha, né? Mas... Tem mais uma pergunta aqui também que ela faz, que é a Amanda. A Amanda participa sempre das nossas lives. Ela pergunta se o risco, qual é o risco de apneias de longa duração? Se a pessoa faz apneias de longa duração, qual é o maior risco que ela corre? Assim, uma apneia de longa duração, né, inclusive um fator de risco para morte súbita, né? Então, assim, a pessoa pode realmente ter, né, um desfecho fatal, mas tem outros riscos que vão ocorrendo, por exemplo, aumento de sobrecarga do sistema cardiovascular, o que a pessoa tende a ter uma hipertensão, né? Desenvolver uma hipertensão. Então, assim, tem vários riscos atrelados, mas o risco maior, acho que como perguntaram aí, é o risco de morte mesmo, que é uma coisa que pode acontecer, porque ela para de respirar e pode... Antes de vocês continuarem, tem uma mensagem linda aqui, doutor Ramírez. Fabiane Corrêa, ela disse que o filho dela, Miguel, ele tá te assistindo, ele pede para você mandar um oi para ele. Oi, Miguelzinho, tudo bem? Beijo, Miguel. Oh, que legal, Miguel. Mas Gabi, Amanda, Ramírez, deixa eu falar um pouquinho nessa parte aí, porque a pergunta ela já toca um pouquinho mais aí na parte vascular, né? Tem umas perguntas que eu quero fazer também. Isso. E acho que essa dobradinha aqui hoje, tem um otorrino e um vascular no Instante 2022, é sensacional, porque são assuntos correlacionados e muito importantes, sim. O que é que tem que ser entendido, pessoal? Como o Dr. Ramírez explicou muito bem, se você tem uma dificuldade do ar se movimentar,
você vai ter uma diminuição da oxigenação. E todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos e sistemas, nossas células, vivem do oxigênio. Por isso que a respiração é algo tão vital, tão importante. Por isso que nós temos que respirar sempre. Se você tem interrupções nessa respiração, num tempo e em uma quantidade grande, e aí vamos falar daqui a pouquinho que tem números de interrupções, de apneias, que são consideradas como doença. Né? Mas o fato é... A partir de tanto. Exatamente. O fato é que se uma pessoa que ronca e tem apneia, lembrar que nem todo mundo que ronca tem apneia. Todo mundo que tem apneia ronca. Isso é legal de entender. Todo mundo que tem a pausa respiratória ronca. Mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Tá? Mas é um grande sinal. É um grande alerta. Mas tentem imaginar que como é que funciona. Ao reduzir a oxigenação, o nosso cérebro ele chega em um limite que cai tanto o nível de oxigênio, às vezes a 50%, e isso se vê em alguns exames, né? Um exame que testa a apneia, cai tanto a nossa oxigenação que o sangue manda um sinal para o nosso cérebro, e que é como se o cérebro fosse assim, ó, respira ou você vai morrer. E eu ronco, aquele ronco mais forte, que a pessoa parece que está se afogando, é naquele momento máximo da apneia e que a pessoa ela tem ali um microdespertar. Ela não chega nem a acordar, mas ela faz aquela inspiração mais profunda, que o ronco fica mais alto, para voltar a elevar a oxigenação do sangue. Isso acontecendo ao longo de muito tempo pode gerar uma sobrecarga grande ao nosso coração, ao nosso cérebro, pode gerar uma situação de estresse crônico. Nós falamos aqui no sábado passado sobre alimentação, como alimentos ruins podem agredir nosso corpo. Um sono interrompido por apneias pode gerar um estresse físico em nosso corpo e aí sim aumenta pressão alta, aumenta a taxa de infarto, derrame, trombose e uma série de consequências. A morte súbita, como o Dr. Luiz falou, é possível, mas normalmente é difícil morrer pela apneia. Na verdade, o problema é quando isso vem acontecendo há algum tempo e a pessoa, o corpo estressado pelo mau sono e pela baixa oxigenação, vai ter um infarto, vai ter uma trombose, vai ter um derrame e sabe-se hoje que a apneia, sim, é fortemente relacionada com risco de doenças vasculares, por isso que tem tanto a ver a otorrino com a parte vascular.